Alô família, sejam todos bem-vindos ao Vision Podcast com Danny Timan. Este podcast que tem como objetivo trazer vários temas que vão poder ajudar a sua vida no desenvolvimento pessoal. Vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre visão, vamos falar sobre superação de várias histórias que vão ser contadas aqui no Vision Cast. Obviamente que não vai faltar aqui a espiritualidade, testemunhos de fé de várias pessoas que nesta caminhada tiveram várias experiências e vão poder partilhar consigo. Este programa não só vai passar aqui no YouTube ou em todas as plataformas digitais, como também vai passar na TV. Esta é a grande novidade, para podermos também trazer esta mentoria, educação, despertar para as pessoas que vivem nas províncias. Então, já estás na companhia do Vision Cast com o Danny Timan. Você pode nos ajudar a crescer também. Tem um sininho aí, clica o sininho, siga-nos, partilhe e deixe que todos também tenham conhecimento deste projeto que é o Vision Cast. E hoje, nesta primeira edição, ou o primeiro episódio, estamos com o Júlio Langa. O Júlio Langa, ele é conhecido aqui em Moçambique como uma pessoa que é forte na lealdade. Vamos falar com ele em torno disso. Por que ele é forte na lealdade? Por que a importância de ser uma pessoa leal naquilo que faz? E sem mais demora, vamos saudar o nosso convidado, que é o Júlio Langa. Júlio Langa, bem-vindo ao Vision Cast. Muito obrigado, meu apóstolo, meu homem de Deus, meu mentor, meu tudo. Para mim é uma grande alegria, fazendo parte, sabendo que hoje, o primeiro dia, estamos aqui para dar o início, um pontapé. E grande alegria também, sabendo que estou no melhor programa de Moçambique. O melhor programa de Moçambique, Vision Cast. Júlio Langa, aqui em Moçambique, obviamente tu és conhecido, és um pastor conhecido e as pessoas te conhecem pelo teu forte da lealdade. Como é que começa este teu lado de ser forte na lealdade? Ou por que tu és leal? O que nós podemos ensinar às pessoas sobre lealdade? Porque isto não é para nos focarmos simplesmente na igreja. É para nos focarmos na amizade, é para nos focarmos nas famílias, é para nos focarmos nos negócios, porque há pessoas também que precisam entender que a lealdade também ela deve funcionar nos negócios, como um trabalhador de uma empresa. Eu acredito que isso vai ajudar muitos trabalhadores também que estão inseridos em alguma empresa. Como é que começa esse teu forte na lealdade? Uau! Primeiro, eu definiria a lealdade como um espírito. Ok. E sendo lealdade um espírito, é um espírito que herdei. É um espírito que herdei do meu pai. Quer dizer que se é um espírito que herdei do meu pai, esse espírito é um espírito hereditário. É um espírito que funciona. Herdei do meu pai, primeiro, nós nascemos na igreja Assembleia de Deus, onde meu pai, ele começou com a sua juventude. Meu pai é um dos primeiros jovens da igreja Assembleia de Deus. Quantos anos tem o teu pai hoje? Meu pai, que eu sei que tem 80 e tal anos. Está com 80 e tal. 80 e tal anos. E é na igreja Assembleia de Deus onde meu pai teve grandes experiências com Deus. Qual é a Assembleia de Deus? A igreja Assembleia de Deus do pastor Mulungu. Do Clavane. E mesmo com essas experiências, meu pai nunca pensou em sair da igreja Assembleia de Deus e nunca pensou em iniciar sua própria igreja, sua própria congregação. Ele sempre foi fiel ao seu pastor. Então, isto então é da família? É da família. E com quantos anos o teu pai entra para a Assembleia de Deus? Ou só sabes que foi mesmo na juventude? O evangelho primeiro começa com meu avô. Meu avô era filho de um senhor curandeiro conhecido em Gaza.
Então, meu avô, ele se converte e ele foi conhecido como pregador. Então, através do meu avô, converte-se o meu pai. É o meu avô que começou a Igreja Assembleia de Deus que está em Catembe. Oh, ok. Então, a Igreja Assembleia de Deus de Catembe entra através do meu pai, do meu avô, o Timóteo. Então, através do meu avô, converte-se meu pai. E meu avô mora na Assembleia de Deus. Então, através do meu avô, converte-se o meu pai. E o meu pai, ele entra na Igreja Assembleia de Deus na sua juventude. Acho que acho que na mesma idade comigo. Ele se converteu, eu me converti com os meus 17 anos. Acho que meu pai também, nesse intervalo de 17 para 18 anos. Foi quando ele Ele aceita Cristo. aceita Cristo na vida dele. Sim. E então ele está na Assembleia de Deus até ao dia de hoje. Mas dizendo que a vida do meu pai não foi fácil. Foi uma vida de muitos desafios. Dentro da igreja? Dentro da igreja, meu pai ele teve vários desafios. Ele foi muito sabotado por pessoas que aparentavam ser amigos dele, mas que vinham para espionar a vida dele. Ele sofreu muito, algumas coisas não sei explicar porquê, mas eu só me lembro de algumas vezes que meu pai teve que sair. Eu vi meu pai a orar, se preparar para ir entrar numa reunião para ir responder um assunto que não tinha nada a ver que não tinha nada a ver com ele. Algumas coisas que eu já participei com uma mente já entendia, foi quando começamos um grupo de orações, quando começou Valente na Fé. Na sua casa, e aquilo foi no ano 2005. 2005. É. E começamos com as orações na sala da tua casa. Sabe, nós temos que repor os sofás que Então ele foi acusado. Quando começa a Valente na Fé, meu pai foi acusado de que ele tinha começado então, igreja na sua casa. Especularam. Okay. Me lembro de um senhor que vinha logo às 12 horas, quando nós estávamos a orar. Para confirmar que há Para oração. confirmar. E ele entrava como se fosse igreja e casa dele. Ele invadia a sala para ver o que estava a acontecer e via que eram os filhos dele que estavam a orar, mas mesmo assim ia dar a má informação. E meu pai sempre dizia: são os meus filhos que estão a orar. A minha grande alegria é que os meus filhos não estão nas baracas, estão a servir a Deus. Então essa era a grande alegria dele. Então, para aquilo que meu pai sofreu, ele teria motivos para ele poder sair da igreja, mas mesmo assim ele não saiu da igreja. Então significa, mesmo com falsas acusações, isto não foi o motivo de o fazer sair, porque nós temos hoje as pessoas, até que na nossa juventude, nós nem chegamos a este nível em que o teu pai chegou de ter problemas dentro da congregação, pequenos problemas básicos, ou porque fulano não me visitou, ou fulano não falou comigo. Nós temos pessoas a saírem. E tu tens o teu pai, mesmo dentro das acusações, ele permanece na igreja. Na Igreja Assembleia de Deus. E alguns me conhecem como o jovem pastor que trabalha na vida de libertação das pessoas. Sim. Mas tem coisas que eu vi com meu pai. Eu já vi malucos a voltarem ao seu juízo normal. Era normal nós, na nossa casa, ficarmos com alguém que está de baixa, que não é da nossa família, que nós não conhecemos. A pessoa ficava ali e meu pai orava pelas pessoas. As pessoas foram curadas, foram libertas, mas mesmo assim nunca pensou em começar a sua própria congregação. O que queres dizer com isso? Porque dessa explanação, tu tens um homem usado para libertar pessoas com problemas de loucura ou espírito de loucura. Tu tens o teu pai a ser usado para trazer pessoas ao seu juízo normal, mas mesmo assim não começa ministério. Meu pai, ele entendeu uma coisa. Meu pai sempre falou para nós acerca da vontade de Deus. E meu pai entendeu que ele não foi chamado para trabalhar de forma independente, mas ele foi chamado para cooperar. E nós na família Langa, tanto meu pai, os filhos dele, nós somos bons para cooperar na obra de alguém. Eu vi isso aí também
esse espírito no teu irmão mais velho, né? Que é o pastor Xavier. E a Deus abençoe, o pastor Xavier nos recebeu muito na sua casa Em Pumula. em Pumula, no início Do Evangelho de Ação. do Evangelho em Ação lá. Sim. Então, nós estávamos lá com ele e tudo mais. Ele tem um espírito de lealdade de um nível muito alto. Espero que ele seja honrado por isso. Né? É da família. É da família. É da família. Mas nós temos também o Joel também. Sim. É Também diácono. É diácono, tem esse espírito. Agora, voltando para a história do teu pai, que está a ser muito, muito interessante. Pelo que eu saiba, teu pai só foi consagrado pastor na velhice. Sim, sim. Ele só foi consagrado pastor na velhice. Vou dizer isso já nos últimos anos. Nos últimos anos. Então, quer dizer, ele foi consagrado a pastor já sem vigor. Já sem vigor. Mas quando o meu pai conta as histórias, o impacto que ele teve com Deus, meu pai conta que uma vez ele vinha da oração, passava de um sítio onde estavam a tocar batuques. Então pararam para ver o que estava a acontecer e em menos de um minuto parou-se de tocar batuques, ficou tudo no silêncio. Então saiu alguém daquela casa para vir informar que o pai, nesse caso, o pai dos curandeiros, está a pedir, não está a vos mandar embora. Ele está a pedir para vocês saírem, está a pedir para vocês avançarem. Calma Porque aí. se vocês continuarem Deixa aqui... perceber isso aqui. Teu pai estava só parado a assistir Sim, curandeiros a fazerem seus rituais. a fazerem seus rituais. E alguém, O chefe dos curandeiros, o chefe dos que curandeiros, estava dentro a se preparar para fazer o seu trabalho. não estava a conseguir fazer. Não, parou tudo. Então saiu alguém, um dos servos, para informar que o pai está a pedir Para sair. Para Não sair. estamos a conseguir trabalhar. Não, se vocês continuarem aqui, ele não está a vos mandar embora, mas ele implora que vocês saiam. E várias histórias que meu pai foi contando, as suas histórias, o impacto, as experiências que ele teve com Deus. Mas mesmo assim, ele não teve reconhecimento. Então o reconhecimento foi muito tarde. Foi muito tarde. Yeah. Aquilo que ele podia, meu pai... Então podemos pensar da seguinte forma, que foi um reconhecimento que o fizeram pelo tempo que ele esteve e provavelmente não tenha sido de coração. Acredito que sim, porque sem falar muito, né? Primeiro, onde ele é colocado, não é? Vamos dizer que é fora da mão. Foi colocado lá longe. É Matutuine. Por ver que não, ele está se a dedicar, ele está se a entregar. E também o pastor de lá, de lá já morreu e só ficou a viúva. Então, como temos Essa dívida. essa dívida e ele está se a entregar, mas nós logo lhe colocamos lá. Não foi algo triste, né? Nós estamos a ver nosso pai a ser reconhecido, ele já velho, mas podia ser feito isso aqui ainda ele na sua juventude. Enquanto tinha energia. É. Mas agora, vivemos numa geração onde, se a pessoa é usada por Deus a um nível de libertar pessoas com espírito de loucura, Sim. a pessoa já pensa que tem que abrir ministério, e vemos o teu pai, que ele também tinha uma profissão, e eu, quando o conheci, ainda exercia esta profissão. Como é que foi ver teu pai servir a Deus, é usado na libertação, ora pelas pessoas, voltam ao seu juízo normal e trabalha, construiu, deu-vos lar, pagou-vos escola? Como é que foi essa experiência, olhando o tempo do teu pai, olhando para a geração de hoje? Uma grande diferença, não é? Meu pai sempre os jovens atuais estão cheio de muita coisa.
É difícil interpretar o comportamento dos jovens atuais. Primeiro, por causa deles não quererem ouvir. Eles têm o seu ouvido surdo. Porque se o ouvido deles estivesse aberto, iam ouvir através das pessoas experientes que as coisas não funcionam dessa forma. Então, nós temos uma juventude com o seu cristianismo não equilibrado. E por causa da falta do equilíbrio, há muita frustração. Eles caem na frustração, caem na depressão. E, por fim, eles acabam não entender por que esta depressão, por que este problema que estou a enfrentar hoje, mas estou a servir a Deus. Por que estou ando frustrado, mas enquanto eu sirvo a Deus? Mas nosso pai, ele servia a Deus, ele nos deu um conforto, nos ofereceu casa. Nunca dormimos sem o que comer. Mas fora do trabalho que o teu pai fazia, vai parecer você a dizer, qual é a profissão do teu pai? Meu pai, ele trabalhou como eletricista. Grandes diretores, eu conheci grandes diretores, casas de luxo, grandes mansões. Eu entrei nessas casas através do meu pai. Ele ia lá fazer o seu trabalho. Meu pai não é somente eletricista. Meu pai não é eletricista da rua. Meu pai é uma pessoa formada, é um técnico. Okay. Havia um tempo que isso eu acompanhei com os meus olhos. A instalação que era feita pelo meu pai não era reprovada, primeiro por causa do nome dele, o documento que meu pai tem. Então, se alguém montasse instalação numa casa, recomendava a pessoa, vai ter com o senhor Lang, ele vem, aprova a tua instalação e através da aprovação dele, a instalação já... Então, teu pai de profissão, ele é eletricista? Sim. E também, quando eu te conheci, encontrei um empreendimento que teu pai montou. No ano 2000. No ano 2000. Então, nós estamos a falar de um crente dedicado à igreja, empreendedor, trabalhador, e empreendeu. Qual foi o empreendimento que o seu pai abriu? O empreendimento do meu pai no ano 2000, ele abriu um salão de corte e a barbearia para mulheres e homens. Mas quando meu pai abre o salão, ele abre o salão e disse uma coisa: meus filhos, de dia será salão, mas de noite vai servir como garagem. Porque os meus irmãos trabalhavam na África do Sul e quando eles vinham para Moçambique tinham que procurar um sítio para poderem guardar o carro. Então ele pensou nos filhos dele. De dia vai ser salão, quando os meus filhos vierem para aqui, eu quero que os carros deles sejam guardados. No ano 2000 estamos a falar de que ano? No ano 2000 estamos a falar de 25 anos atrás. Estamos a falar de 25 anos atrás. Quer dizer, há 25 anos atrás, nós temos o teu pai, que é pastor, crente, tem profissão e ainda abre um empreendimento para sua casa. Foi quando eu te conheci a cortar cabelo. Que é uma das suas profissões. Este é o terceiro empreendimento. É o terceiro empreendimento. Porque nós tínhamos baraca no Mercado do Povo. Ok. Dentro do Mercado do Povo nós tínhamos uma baraca, mas depois, mais tarde, meu pai ele teve que vender. Quando você está a entrar em Machaquene, na cooperativa, quando fazia-se espetáculos, meu pai tinha um estabelecimento ali que quando as pessoas iam para o espetáculo, eles compravam pão, alguma coisa para poder se alimentar. Então nós estamos a falar de um cristão lá atrás que tinha sua profissão, sim, tinha empreendimentos, sim, e até hoje serve a Deus. Sim. E até hoje esse empreendimento está a funcionar. Dentro da sua casa. É uma história muito interessante e é isto que muitos jovens, principalmente cristãos, devem entender, devem perceber, que Deus não impede de nós empreendermos. Porque para mim, empreender é uma das coisas que Deus sempre vai dar espaço para fazer isso, para quem pode fazer. Uns Deus chama para estarem 24/24, mas há outros que precisam entender que do empreendimento que ele tem, ele pode ajudar a obra de Deus. E quando é que o espírito de lealdade entra em ti? O espírito de lealdade entra ou começa a se manifestar na minha vida depois da minha conversão, depois que conheço o apóstolo Danny Timman.
não é? Depois que conheci o apóstolo Danny Timane, nasceu essa vontade. E eu não percebia que isto aqui era... Não entendi que isto aqui é um espírito. Eu entendi naquele tempo como se fosse vontade de servir, de seguir este homem. Mas isso começa depois de eu ler, depois do apóstolo Danny ter falado acerca de Elias e Eliseu. Eu acredito que aquela mensagem era apenas para mim. Porque muitos ouviram aquela mensagem e ficaram normal. Mas depois da ministração eu volto a ler a história de Elias e Eliseu, começando do Elias até chegar ao Eliseu. Então depois que eu entendi a história desses grandes homens de Deus na Bíblia, eu coloquei no meu coração, a partir de hoje eu vou seguir este homem. Aonde ele for, eu estarei ali mesmo. E até isso foi em que ano? Isso estamos a falar no ano 2005, quando ainda estávamos a começar o grupo Valentes na Fé. E hoje estamos em que ano? Hoje estamos em 2025. Então passam quantos anos? Já passam 25 anos. Mas agora há uma coisa que nós devemos salientar aqui para as pessoas poderem perceber. Há pessoas que pensam que lealdade tem a ver com perfeição. E as pessoas não imaginam o quão eu já errei, o quão eu já falhei, o quão eu já vacilei, o quão eu já meti água. Sim. E há pessoas que pensam que provavelmente você é leal a mim porque eu não tenho nenhum defeito ou nenhum erro de fabrico. Quanto mais próximo você estiver de um homem de Deus, mais defeitos dele você vai conhecer. Mas depende de si, você escolhe como você olha para a pessoa. Então, o mesmo brilho que você teve no primeiro dia quando você conheceu aquele homem, você tem que continuar a olhar para ele da mesma forma. Caleb, ele diz para Josué, quando eu recebi a profecia de Moisés, eu era um homem de 40 anos e hoje sou de 80 anos. Tal força que eu tinha quando tinha 40 anos, ainda tenho hoje. O mesmo vigor, a mesma fé. Então, o que acontece em mim é que, da mesma forma como eu olhei para o apóstolo, conheci o apóstolo, nunca mudei a forma como olho. Eu já tive a oportunidade de dormirmos na mesma cama. Primeiro éramos solteiros. Aonde o apóstolo ia, eu estava ali. Viajamos juntos para a Suazilândia, para as províncias, para a África do Sul. E conheço toda a família do apóstolo. O apóstolo conhece toda a minha família. Então, mas nunca deixei este lado. Este é meu homem de Deus. Eu acredito que uma das maiores dificuldades das pessoas é quererem olhar para nós como Jesus. E nós nunca seremos Jesus. Ou nós nunca vamos atingir o nível de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela minha vida, porque eu não tendo a esconder quem realmente eu sou. Eu deixo as pessoas conhecerem quem realmente eu sou. Porque tu não deves me amar pelo nível de santidade que eu vou te apresentar, mas como sou. As pessoas precisam entender que este apóstolo, este profeta, este pastor, chamamos a ele homem de Deus. Ele é um homem, não é das barracas. É um homem, não é das discotecas. É um homem de Deus. Então precisamos olhar para esta pessoa, reconhecer que antes do apostolado, antes do profético, antes do pastoral, ele é homem. É homem. Então, por isso que chamamos homem de Deus. Então, as pessoas não percebem que primeiro vem homem. E o homem que vem é um homem que falha, é um homem que tem desejo, é um homem que cansa, é um homem emocional, é um homem que vai cometer erros. Então, só que a Bíblia está a dizer homem, depois diz de Deus. De Deus. Quer dizer, este homem tem Deus, mas não deixa de ser homem. Este homem tem unção, mas ele não deixa de ser homem. Não. Este homem é usado por Deus, mas ele não deixa de ser homem. E às vezes me vem uma pergunta. Todas as pessoas que identificam um erro de um homem de Deus e saem daquela igreja à procura de uma outra igreja, a minha pergunta às vezes é do tipo, lá onde estão a ir, naquele homem de Deus não vão encontrar nenhum erro. Não, acho que saindo de uma igreja,
Acho que eles têm na mente, estou a sair dessa igreja, vou para os céus. Oh, ok. Estou a sair daí. Essa igreja aqui. Eu estou a sair dessa Estou a igreja. sair de Valentes na Fé Vou para os para ir céus. congregar nos céus. Ok. Mas acho que ali no homem de Deus, acho que nós temos que acrescentar homem com defeito de Deus. Acho que aí íamos ajudar as pessoas. Porque o homem de Deus, acho que ainda, ou não sei se é a gramática, porque quanto mais o tempo vai passando, as palavras vão perder o seu verdadeiro significado. Que mesmo a Bíblia, as suas traduções já não é todas as traduções que vêm já depois de João Ferreira de Almeida. Você vê que não, isso aqui já não soa muito bem. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa. É uma coisa engraçada, né? O privado está aqui a rir. Uma coisa engraçada há pessoas que quando vê que um homem é leal a um homem, tentam ir criar situações para aquela pessoa deixar de ser leal àquele homem, enquanto eles também querem pessoas para ser leais a eles. Sabe, tem uma coisa que passou na minha mente hoje, de manhã. Eu me perguntei o seguinte: as pessoas gostam de se fazer de profetas na vida dos outros, mas enquanto não são profetas na vida dos outros, são fofoqueiros na vida dos outros. Ok. A pessoa sai da sua igreja, a igreja dele ainda não está coberta, ainda não está cheia, a igreja dele ainda falta muitas coisas. Você vai querer se... E ele tem problema dos pastores dele, da igreja dele. Da igreja dele. E deixa de cuidar dos pastores dele para ir cuidar da vida de um pastor que é de um outro curral. De um outro ministério. De um outro ministério. Então, as pessoas devem aprender a cuidar dos seus problemas. A cuidar Sabe, tem pessoas que nasceu da barriga da sua mãe e aquela pessoa foi destinada a congregar na Igreja Assembleia de Deus e deve morrer ali. É interessante isso. E se você lhe tira da Igreja Assembleia de Deus, Aqui. lhe mete numa outra igreja, ele chega lá e se escandaliza. Escandalizando-se, nem volta para a Assembleia de Deus e nem fica para a igreja que você lhe mostrou. A pessoa morre espiritualmente. Então, existem pessoas que serão impedidos de entrar nos céus por causa de terem tirado as pessoas do lugar do seu destino. Cada crente ou cada ser humano tem um pastor. O pastor de ovelhas não é pastor de cabritos. Qual é a diferença do pastor de ovelha e pastor de cabrito? O cabrito, com muita facilidade, ele faz barulho. Você entra no curral do cabrito, ele faz barulho. A ovelha é conhecida mais pelo seu lado manso. Mas quando a ovelha fica zangada, é mais perigosa que um cabrito. É difícil de segurar uma ovelha. Então, cada um está destinado. Deus diz: não, esta aqui há de viver aqui na terra, há de herdar os céus, mas o lugar dele é a igreja. Qual seja o nome? Mas a pessoa a igreja dele é xixi. É igreja X. É bate-palmas. É. Olha, houve um domingo que eu falava de um tema muito interessante. O tema era você não precisa ser o autor principal. Em que as pessoas... Você não precisa ser o personagem principal. Em que as pessoas elas acham que elas devem ser os personagens principais da Bíblia. Ou de como a Bíblia tem os personagens principais, como Abraão, como Isaac, como Jacó, José, Davi, Ezequiel, Isaías, Abacuque, Paulo, Silas, Pedro. E não entendem que estes personagens principais da Bíblia não teriam sido o que elas são fora daquelas pessoas que andaram com elas para sustentar estes personagens principais. E eu falava da história do servo de Abraão. O servo confiado de Abraão. Uau. O mais velho da casa. Porque a Bíblia nos mostra que aquele era o servo fiel dele. Cuidava da riqueza dele, dos bens dele, do dinheiro dele. E foi a pessoa que foi responsável de ir buscar uma esposa e jurar para o seu senhor
que mesmo depois da morte dele, não ia lhe dar as mulheres da terra onde Abraão vivia, porque ele não queria. Sim. Ele queria que fossem buscar uma mulher do coiso Da terra dele. Da terra dele. Sim. Aquela história é muito interessante, Pastor Júlio, porque nos mostra que há pessoas na nossa vida, ou eu na vida de alguém, que eu simplesmente eu vou ser a pessoa que vou ser servo toda a vida. Sim. Há pessoas que têm que entender que na Bíblia ela vai ser o Judas. Sim. Você mesmo que diga, não, eu quero ser o Timóteo, eu quero ser... A pessoa que tem que entender que você, o teu personagem mesmo, você vai ser o Judas. É. E tu vês outra coisa é a história de José. Sim. José, toda a vida dele, só trabalhou. Não tens uma outra história de José. Eu não sei como é que as pessoas lêem a história de José. José, a vida dele foi trabalhar. Sim. Primeiro, quando tu vês, a Bíblia diz assim que o pai lhe mandava para ele ir ver como os irmãos deles estavam e trazer relatório. Yes. Depois dali, quando vendem José, José trabalha na casa de Potifar. Era servo. Sim. Depois José é preso na cadeia, ficou também adjunto Sim. ou o homem principal do chefe da cadeia. José sempre esteve debaixo de alguém. Sim. Depois disso, José, quando sai da prisão, ele fica debaixo de Faraó. Ele fica governador. José nunca teve um trabalho de principal. Sim. Ele sempre trabalhou debaixo de alguém. E a vida dele foi extraordinária. A história dele foi extraordinária. Então, há pessoas que querem... Por que até nós estamos com esta nossa juventude, todo mundo a começar, todo mundo a abrir, todo mundo a fazer? Porque todos nós queremos ser o autor principal, queremos ser o personagem principal. Tu vais ver que Jonathan, ele reconhece, diz Davi, apesar do meu pai ser rei, Yes. eu, na linhagem real, eu devo ser o próximo rei. Mas nada, mano. Você é que é o rei de Israel escolhido por Deus. Este coração é um coração que raramente nós temos, estás a ver, né? Sim. De apreciar o que outra pessoa tem e reconhecer que aquela pessoa está em cima. Uau. E reconhecer que uma pessoa está em cima, isso não te tira mérito. O teu nível, o teu espírito de lealdade é o meu nível e espírito de lealdade que eu tenho para com o pastor Maposse. Por isso que eu ainda nunca procurei nenhum pai na fé, nunca mudei de pai na fé, porque ele existe e eu não estou a competir com ele. Ele é que me gerou, ele é que me ensinou a pessoa que eu sou, que eu me tornei. Ele é que é meu pai. E se há alguém que eu tenho que honrar, se há alguém que eu tenho que ir deixar os meus presentes, minhas oferendas, é ele. É. Então é uma coisa muito, muito profunda. O meu pai na fé, não é? Meu pai na fé, por ser ele ser humano, ser homem, é sujeito a falhas. Há momento que ele pode fazer alguma coisa que eu me sinta, eu não esperava. Mas ele não deixa de ser meu pai. Não é? Somos sujeitos às falhas, somos sujeitos ao zero. Então as pessoas devem aprender a olhar a igreja como casa. Olhar para a igreja como casa. Eu acho que de toda a gente que passou dos valentes na fé ou das minhas mãos, não existe ninguém que eu fui duro como fui duro contigo. Não existe. Não, foi muito pesado. Não existe ninguém que passou das minhas mãos que eu tenha sido duro como fui duro contigo. Não há. O resto, quando já chegaram, me encontraram já leve. Mas a ti, mesmo com pessoas à volta, a pessoa mesmo que eu toda hora mandava, vai para lá, vai, depois você me deu problema para a escola dominical. 3 anos, já, 3 anos ou 4 a não entrar na escola dominical. Acho 4 anos, sim. 4 anos. Você deu trabalho, mano. Como você já era usado por Deus. Conta lá um pouco esse testemunho para ajudar algumas pessoas que são usadas por Deus e acham que já não podem aprender. Qual era a dificuldade? Às vezes é difícil de explicar, porque quando nós somos usados, começamos a receber vários convites.
aquela hora que era para ir aprender é o mesmo tempo que eu recebia convite para ir ministrar. A boa é que sempre gostei de trabalhar dentro da igreja, mesmo quando ainda estávamos no MEA. Só que, às vezes, eu recebia convite para ir pregar num pequeno grupo, para ir pregar numa das congregações, mas aqueles dias ali que eu recebia convites para ir pregar eram dias das aulas. Então, eu valorizava mais o tempo da pregação do que o tempo das aulas, sem saber que é com as aulas que eu ia melhorar mais no trabalho, a minha ministração. Yeah. É através das aulas em que eu ia saber como manejar bem a palavra de Deus. Assim como Paulo diz, procurai-vos apresentar como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Então, em algum momento, os convites que nós recebemos acabam nos fazer com que nós fiquemos no tempo. Se você não se dá tempo para aprender, você fica no tempo. Pessoas que se converteram depois de ti vão crescer, vão ter mais entendimento. E você sempre estará naquelas experiências antigas. Evitanazilo. Você sempre é conhecido até pelo irmão ou pastor Evitanazilo. Mas afinal de contas, na Bíblia, a Bíblia não é somente fogo. Elias clamou, fogo caiu dos céus. Mas temos os construtores, temos Neemias que constrói os muros. Então, na Bíblia você vai aprender muita coisa. Temos o Davi. Quem é Davi? Muitos conhecem Davi. E o apóstolo sempre ensinou. Eu me lembro que em acho que foi 2006, que o apóstolo estava a definir quem é Davi. Davi diz, eu tenho olhado para Davi como conquistador de territórios. Então, se você quer aprender sobre a conquista de territórios, aprenda sobre Davi. Mas para você ter essa informação, é preciso se dar tempo. Você dizer, não, agora não tenho tempo para pregar. Vou parar um pouco com as minhas escalas, minhas agendas, para poder aprender e melhorar mais de mim. É o que muitos jovens não aprendem. E há quem não sabe, há pessoas, por exemplo, nesta senda de lealdade, há pessoas que não sabem que você já viajou muito. Sim. E há quem pensa que agora a tua viagem para Portugal seja a primeira vez ou um primeiro ato teu. E as pessoas não sabem que mesmo os valentes, o grupo de oração no Pico, você já viajou para a África do Sul. Já fui para a África do Sul. E ficaste lá quanto tempo? Fiquei 4 anos. Ficaste 4 anos na África do Sul. Sim. E como é que foi? Porque é para isto é mesmo para ensinar as pessoas que, Sim, mesmo você distante, como é que funciona esta coisa de lealdade? Quando eu estava na África do Sul, nunca parei de comunicar com o apóstolo. Primeira coisa. Naquele tempo que ainda era irmão, nunca parei de comunicar. Me lembro algumas vezes que o apóstolo colocava o telefone no micro para eu poder saudar os irmãos. Então, mesmo distante, sempre procurei. Foram 4 anos distante fisicamente, mas os mesmos 4 anos nós comunicávamos todos os dias. Tu ficavas bem a comprar roupa para mim, me mandar botas. Era Deus a cobrar. Não é? Deus estava a dizer, estás a trabalhar, mas seja grato. Seja grato. Então, quando eu entrava numa loja, quando eu via um fato, eu via uma bota, eu não me via a mim. Disse, não, essa bota aqui pode ficar bem para irmão dele. Eu comprava, guardava. Eu passava, via um fato. Esse fato aqui pode ficar bem para o irmão dele. Eu comprava, guardava. E quando chegava alguém, ou alguém que vinha para Moçambique, o tempo de eu vir para Moçambique, vinha, trazia as coisas. E estão aqui, irmão dele. Mas eu sempre plantou? Sempre plantei. Isso é uma grande bênção. Depois, quando eu fui lá para te visitar, encontrei lá que eras fabricador de blocos. Fabricador de blocos. Estavas bem pálido, cheio de cimento. Depois já tinhas músculo. Acho que por causa daquelas pás, os teus músculos aumentaram, cresceram. Estava com o corpo desfigurado por causa de trabalho pesado. Então havia aquela situação ali. Só não caiu lágrimas porque
Era uma experiência que Deus estava ali a dar, que hoje, e já eras usado, já expulsavas demônio, já declarava as coisas na vida de pessoas e aconteciam, mas fabricou blocos. Fabriquei blocos. Porque há quem hoje tiver com o microfone e pensa que nada, mano, esse aqui só mesmo pegou o microfone, até hoje está aqui com o microfone. You know, yeah, so that's powerful. Muito forte. That's powerful. Agora, Pastor Júlio, diz lá, então, da tua mente nunca passou, epa, tem que sair, tem que deixar esse gajo, tá? Não. Já apareceu para os olhos das pessoas. Ok. Não, esse aqui Tá cansado, está daqui a cansado. Não, esse aqui é de... pouco. Yeah. Porque nós temos que saber que na vida existem momentos bons e momentos Bad times. difíceis. Yeah. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, o que eu notei, experiência pessoal, eu já vi, primata, eu já vi que as pessoas só ficam contigo quando podem ter algum proveito, podem tirar alguma coisa de ti. E quando tu já não podes dar, tu passas a não prestar e a não ser a mesma coisa. E às vezes as pessoas dizem que você mudou, ou quando entendes, porque o que acontece? Há um estágio da vida, por exemplo, houve um estágio em que nós estávamos o espaço ainda não era nosso. Sim. E eu podia dar o que eu podia dar. Mas chegou um momento em que tínhamos que construir aquela estrutura de um prédio da igreja. E eu acredito, eu vim falar contigo, vim falar com os outros, que olha, já não vou poder vos dar dinheiro como vos dou, porque eu agora tenho que construir igreja. Sim. Diminuir. Sabes que naquele tempo em que eu diminui, de estender a mão, foi no tempo que eu comecei a ter problemas. Comecei a ficar inútil para as pessoas. Então, eu acho que as pessoas não entendem que há tempo de bonança Sim. e há tempo de vacas magras. Sim. E às vezes o tempo de vacas magras na nossa vida acontece quando temos que investir em alguma coisa. Sim. Então, quando tu queres investir em alguma coisa, tu tens que parar de fazer muita coisa. E há pessoas que não percebem isso. As pessoas devem entender o seguinte. Hoje, nas redes sociais, quando posto alguma coisa, falo alguma coisa, uau, voz de Deus, homem de Deus. Mas quem descobriu o homem de Deus que está dentro de mim? Quem despertou? Hoje a pessoa pode vir, não, eu acho que tu deverias fazer isto. Mas antes de você vir com os seus achar, antes de você ver o que você vê hoje, existe alguém que viu o que estava invisível. Eu me lembro em 2007, quando o apóstolo Dani veio na África do Sul visitar, estávamos sentados, éramos 3 na mesa com o meu irmão, e o apóstolo Dani disse assim, o teu irmão, Deus lhe usa muito na cura e libertação. Deus lhe usa muito, mas estava a falar de uma coisa que, eu me pergunto, mas está a falar de uma coisa que não está a acontecer, mas conseguiu... Aí eu virei para o teu irmão. Sim. E disse a ele o que teu Deus, irmão. o teu irmão, a dizer a ti. A referir a mim. Yeah. Deus lhe usa muito na cura e libertação. Então, o apóstolo falou de um tempo vindouro, mas como se fosse num tempo presente. Tempo presente. Então, há muita coisa que o apóstolo falou a meu respeito desde o primeiro dia que eu conheci o apóstolo. Enquanto a minha vida ainda estava desorganizada, o apóstolo sempre falou, Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai fazer isso na sua vida. Então, aquilo que está acontecendo na minha vida não é novidade, porque um homem de Deus falou. Mano, eu até mesmo, você quando estava para casar, falei. Até quando estavas para casar, falei. Não, é mesmo verdade. Então, eu tenho o apóstolo Daniel como boca de Deus. Então, tudo aquilo que eu sou são coisas que sempre falou no passado. Qual é o conselho que tu darias a jovens que estão dentro de um ministério e estão a seguir um homem de Deus? Primeiro eu começaria a dizer, sirva o homem de Deus. Sirva o teu homem de Deus. Cada um na vida tem um homem de Deus. Então, se eu saísse e procurar um outro homem de Deus, seria loucura. Eu ia ficar maluco. Primeiro, as pessoas me conhecem no púlpito. As pessoas me conhecem na multidão, mas e não sabe que eu tenho uma corrente. Não sabe.
Eu tenho esse defeito de chegar no sítio, já quero comer, já quero falar, quero colocar as coisas em ordem. Então, eu preciso de alguém, uma pessoa como eu precisa de alguém com capacidade para poder para poder alinhar. Eu lembro quando foste a Portugal, quando chegaste lá, liguei para ti, eu disse o quê? Quando eu disse, mano, aí não estás nos valentes na fé por causa de tua forma. Sim, por causa da forma de ser. De ser, que, mano, tens de ter calma. Eu disse para ti, Júlio, eu te conheço. Tens de ter paciência. Tens de ter paciência, não gostas de desaforo, não gostas de faltas de respeito. Mas faz isto. Depois disseste ok. Sim. Então é nesta senda. Há pessoas que te conhecem. Então qual é o conselho que tu darias aos jovens que estão a servir neste exato momento? Está a servir na Divina Esperança, está a servir no MEIA, está a servir na Embaixada de Cristo, seja onde for. Qual é a mensagem que tu poderias trazer para esses jovens? Apesar das guerras, dos desafios que você tem, você está no lugar certo. Existem guerras, existem perseguições, existem calúnias no lugar certo. Então, sirva o homem de Deus, sirva debaixo da graça deste homem de Deus. Nunca perca este brilho que há nos seus olhos. Sempre olhe para este homem de Deus como homem de Deus. Nunca, apesar do homem de Deus te chamar do teu amigo, nunca fica amigo de um homem de Deus. Não existe a unção amigável. Não existe um homem de Deus pode dizer que é meu amigo, mas nunca vi um homem. Eu não conheço amigo de Elias, não conheço amigo de Moisés, não conheço amigo dos profetas. Jesus já chamou os seus discípulos de seus amigos, mas eles nunca foram amigos dos seus mestre. Nunca foram amigos do seu mestre. Então, os homens de Deus têm esse lado de as pessoas que estão mais próximas a eles começam a relaxar, não relaxar a unção, tipo a forma de tratamento. Não, esses aqui já são meus. Vocês a partir de hoje já não são meus servos, são meus amigos. Agora, pastor Júlio, aqui vocês têm que nos falar o tempo para nós não passarmos, para mesmo batermos a hora certa. Mas, pastor Júlio, há pessoas que nos vê nos holofortes. Sim. E não imaginam do que nós já passamos fora dos holofortes. A pessoa vê uma foto no Facebook com microfone, com um fato bonito e tudo mais. Não queres contar qual foi a maior experiência tough mesmo? Você diz, isso foi tough, fora dos holofortes, que gostarias de partilhar com os jovens que te admiram tua lealdade, admiram tua forma de servir. Qual foi a cena que passaste e disseste, for real, this is tough? Já tivemos vários momentos, não é? Não vou falar muito do tempo quando éramos irmãos, porque ainda... mas me lembro uma vez, quando ainda éramos apenas irmãos, que fomos à cidade e não tínhamos o que comer e tínhamos uma vigília. Tivemos que ficar todo dia sem comer e quando já eram 22 e tal, tivemos que ir para ali atrás do ponto final, compramos um hambúrguer, cortamos do meio, só para poder segurar o estômago. O momento mais difícil da minha vida foi quando tinha que vir para o culto, mas não tinha dinheiro de transporte, não tinha como abastecer o carro. Um tempo em que não tinha o que dar aos meus filhos. Eu me lembro uma vez que a minha filha Ansa, ela chorou, só dizia, pai, papinha. Caíram lá por causa de fome, ela acordou madrugada. Eu tentei calar a criança dizia papinha. E eu não tinha como comprar papinha. Mas esse momento difícil não era somente para mim. Era um momento difícil para todos. Então, como pai de família, você olhar para a família, não tenho o que dar. Não tenho papinha. Não tenho nem papinha para poder dar aos meus filhos. Mas nem com isso, não
não desisti de Deus, para dizer que já passamos por momentos difíceis. Me admirei esses dias aqui, passei de um sítio, comprei telefone para o meu filho, comprei nas brincadeiras, como se... Nunca tivesses passado do momento em que tua filha te cobrou papinha. E a minha filha, quando ela veio para Portugal esses dias, levei a ela, eu disse, escolhe o que tu quiseres. E ela foi apontando. Disse, não, pai, é muito dinheiro, pai, que estou a gastar, mas eu, no meu coração, é que um dia... Você já pediu papinha. Você já pediu papinha e eu não tive o que te dar. Mas hoje, pela graça de Deus, eu posso comprar tudo aquilo que você me pediu. Tive alguns dias, fui pagar o hotel. Eu disse, vou levar minha filha só para ficar com ela alguns dias. Porque um dia não tive como comprar papinha para ti. Chegamos à loja, ela disse, pai, eu quero uma bota como a tua. Eu disse, leva minha filha. Pai, eu quero... Ali eu não olhava para o preço, eu olhava para o valor, o significado, o que isso aqui significa para minha filha. Então fui fazendo tudo aquilo que fazia e eu mesmo que estou a fazer para o meu filho esses dias que estou aqui em Maputo. Pai, quero isso. Não, leva. Pai, quero isso. Leva. Não é porque sou mau gestor, é porque um dia já passei por o que mais me impactou, o que mais me marcou é não ter dinheiro para comprar papinha, uma coisa que era 30 meticais. Eu não tinha como comprar, mas eu entendi que este tempo que estou a passar é meu tempo. Cada um deve entender. Mas já pessoas quando passam esse tempo nos acusam, pai. É meu tempo. Mas por que quando os outros passam tem que nos acusar? Porque as pessoas às vezes não entendem que tu passas teu tempo. Eu já passei o meu tempo. Minha tribulação. Eu não tinha que acusar ninguém. Eu não tinha que culpar ninguém. Eu tinha que superar. Eu tinha que olhar para Jesus, o que ele passou. Também foi crucificado, foi cuspido, lhe penduraram na cruz e depois ressuscitou. Mas, mano, há pessoas que para eles nada, aqui já não tem Deus, aqui está a acontecer isso. Não tem, o que é? Qual é a ideia? Qual é a ideia das pessoas? Qual é a ideia das pessoas? A ideia das pessoas é, quando eu passo tribulação, não posso passar tribulação, tenho que procurar um sítio mais urgente para que esta tribulação não aconteça. Qual é a ideia? Sabe, quando falamos de Jesus agora, eu entendo que quando Jesus diz, quem quiser me seguir, carrega a sua cruz. Ele falou isso antes de carregar a cruz dele. Antes de carregar a cruz. Ele, quando diz, deve carregar a cruz, ele não está a falar daquele momento da tua conversão. Ok. Mas ele está a dizer que... Ele vai não chegar um momento. Sim, a cruz não vai pesar agora. Mas nunca deixa a tua cruz de lado. Então, Jesus teve um momento de glória, um momento em que estão a tentar lhe matar e ele desaparece. Vê um jovem com mãos miradas, está a operar milagre. Ele vê um cego, ele está a curar. Mas depois chegou o momento de carregar a cruz. E o momento de carregar a cruz, nem Pedro, nem Tiago, nem outro, não tinha ninguém que pudesse ajudar a carregar a cruz, porque era o momento dele com Deus. A minha até já vieram. Pastor Júlio, tens que lhe dar um dinheiro e tal. Eu só olhava assim, tipo, sabe, né? Ok, tudo bem. Agora ficamos só com 5 minutos. Diz-me uma coisa, quero 4 coisas, bem rápido, 4 coisas que eu já fiz na tua vida e te impactou. Uau! Primeiro é acreditar em mim no momento que as pessoas não acreditavam em mim. Ok. 2, aceitar ser um irmão que sempre busquei, não é? Tenho o apóstolo, meu apóstolo, meu homem de Deus, mas entrar como meu irmão, meu defensor. Então, essa coisa me impactou muito. O apóstolo sempre colocou a sua mão no fogo quando as pessoas não acreditaram, quando as pessoas apontaram, mas sempre esteve ali para dizer, não é verdade. Mesmo não ter participado, mesmo não ter visto a coisa, mas sempre esteve ali para apoiar. 4 é
o que mais me marcou é sempre se preocupou com o meu futuro. Sempre esteve ali, preocupado com o meu futuro. Sempre alertou, sempre falou. Mesmo que eu insistisse, e a coisa foi dar berro lá à frente, não é? Outra coisa levou quantos anos? Foram 11 anos. E foi dar berro agora, mas Não foi falta de aviso. não foi falta de aviso. Deus usou para falar na minha vida. E A última coisa. a última coisa é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. É difícil de trazer 4 coisas para uma pessoa que significa tudo na sua vida. Ok, então mesmo para fecharmos mesmo e como últimas considerações, vamos lá. 3 homens de Deus que tira chapéu. 3? Em Moçambique. Sim. 3 homens. 3 homens de Deus. É o irmão Denitman, Ok. de 2005. E o pastor Denitman, de 2012, quando começamos o ministério. E o apóstolo Denitman. Não, isso eu falo. Eu não gosto de assistir outros homens de Deus. Ok. Não faz parte de mim. Vou ver, vou assistir aquele, Não, eu sigo uma linhagem. Se eu for a ver vídeo de alguém no Facebook, vai ser por poucos minutos, mas não consigo terminar. Por causa, há muitas decepções. Então, Ok. Pastor Júlio, foi uma grande bênção. Sei que voltas para Portugal sexta-feira. Ao voltares, faça boa viagem. Manda saudações à menina Ansa. Amém. Manda saudações à Joana. Vilanculos. Manda saudações para ela e Amém. que Deus mesmo abençoe a sua vida. Angola te espera. Sei que vai passar de Angola agora. Vou passar de Angola. Vai passar de Angola em outubro, Brasil. Brasil. Ok. Brasil estaremos juntos. Vamos comemorar quantos anos de amizade em Brasil? Só vamos viajar para o Brasil para ir curtir, ir chilar e comemorar a nossa amizade. São quantos anos? 2005 para 2024 são quantos anos? 22? São... Então Jay, vamos. São 23 anos. 2005 para 2024, 25. 19 anos. 2005 para 2025. 20 anos. Então vamos comemorar, eu e o pastor junto, 20 anos de amizade. Estava a bazar para o Brasil, do Cristo Redentor. Uau. Então, pastor Júlio, muito obrigado. Faça boa viagem quando for a viajar. Então, família, foi um enorme prazer poder estar aqui neste podcast. Família, na verdade é muita coisa que nós deveríamos ter falado aqui, mas o tempo não é. Mas acreditamos que vamos ter mais oportunidade de estarmos aqui com o pastor Júlio. Agora, lembre-se, os próximos episódios vão estar a um alto nível. Vamos trazer aqui mulheres inspiradoras. Vamos falar sobre a mulher de negócio versus lar. Como é que podem conciliar os negócios, o lar, o seu casamento, sua família. E não podes perder esse próximo episódio. E vai ser surpresa, já está tudo agendado. Agora, não esqueça de deixar o seu comentário, diga o que achou deste primeiro episódio e não deixe também de clicar o sininho para podermos crescer e nos faça crescer. E para você que gostaria de deixar a sua marca, desfilar aqui, fazer publicidade da tua marca, pode entrar no contato pelos números que passam no seu rodapé. Este foi o episódio Cast Vision com Danny Timan. One Love e fomos!